bem-vindos a mais um episódio do DNA Médico Podcast, um espaço para falarmos sobre medicina, saúde e tudo que compõe essa área encantadora. Aqui falaremos sobre rotina, curiosidades, falaremos sobre paixão, histórias de vida e os mais diferentes desafios das diferentes especialidades. E hoje, com muita honra, recebemos um grupo aqui muito especial. 3 profissionais que se conectam por meio de um trabalho muito importante, o Grupo Gaúcho de Lipedema. Sejam bem-vindos, Rita, Karina Obrigada. e Dr. Pedro. Falar um pouquinho sobre os nossos convidados, então. Dr. Pedro Borges é cirurgião vascular e endovascular, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. É graduado em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem residência em Cirurgia Geral no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, residência em Cirurgia Vascular e área de atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Rita Cheruti é nutricionista, graduada pelo IPA, pós-graduada em Psicologia e Comportamento Alimentar, especialista em nutrição esportiva e funcional, é especialista em lipedema com estágios em Madrid, Barcelona e Girona e é mestre em saúde da criança e do adolescente pela URGS. E a Karina Garcia é fisioterapeuta dermatofuncional, tem especialização em dermatofuncional na Espanha, bem como formação Lipedema Experts no mesmo país. Sejam super bem-vindos. É uma honra recebê-los aqui para falarmos sobre esse tema tão importante. E para começar, então, cabe esclarecer, né, o que é lipedema, o que exatamente é isso, já que tem se falado tanto sobre esse assunto, mas é algo novo, né? Para quem não é da área, tem uma temática nova aparecendo aí. Bom, acho que eu posso começar, então, falar um pouquinho sobre o que é o lipedema, né? Essa doença que já existe há bastante tempo, mas está em voga, principalmente nos últimos anos. Então, o lipedema, ele, na verdade, a gente está acostumado a ouvir que ele é a doença inflamatória da gordura. Mas o lipedema não é simplesmente uma doença inflamatória da gordura. O lipedema é a doença inflamatória do tecido conectivo, sendo que a gordura é um dos principais tecidos conectivos que a gente tem no corpo. Por isso que, usualmente, a gente simplifica e fala que o lipedema é uma doença inflamatória da gordura. Então, ele é uma doença genética, eventualmente hereditária, mas que pode ter mutações selvagens nos próprios pacientes sem ter hereditariedade. Hoje a gente já sabe a existência de um gene que faz a mediação do lipedema e esse gene, quando exposto a alguns fatores estressores ao paciente, ele vai liberar fatores inflamatórios. Esses fatores inflamatórios eles gostam muito do tecido conectivo, principalmente dos membros inferiores, algumas vezes dos membros superiores também. Nesse ponto, esses fatores inflamatórios que vão para esse local vão gerar sintomas inflamatórios na paciente. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção de garganta, a gente tem uma inflamação na garganta, o que a gente sente? Dor, dificuldade para engolir por causa do inchaço, são sintomas que a paciente com lipedema sente nas pernas. Então, esses sintomas inflamatórios são os sintomas cardinais do lipedema. É muito difícil, com raras exceções, uma paciente não ter sintomas inflamatórios e ter lipedema. E associado a esses sintomas, a paciente tem que ter presente uma desproporção entre a gordura na parte superior, no tronco, né, o que a gente chama de gordura andrógena, com a gordura dos membros inferiores. Doutor Pedro, você fala a paciente, é uma doença que afeta só mulheres? Ela não é exclusiva de mulheres, mas assim, existem alguns casos que são as exceções que confirmam a regra. Existem alguns poucos casos descritos na literatura de lipedema em homem. A gente ainda não sabe exatamente o mecanismo nos homens, mas é muito mais comum nas mulheres. Acima de 99% dos pacientes com lipedema são do sexo feminino. Para nossa tristeza, né? Sim. E também os gatilhos, normalmente é nos períodos de bombas hormonais, quando a paciente ou está gestante, na menopausa, ou na primeira menstruação. Então, é mais ou menos assim, né? Usualmente, o lipedema ele abre com algum gatilho. Então, esses que a Karina falou são os gatilhos mais comuns, mas podem existir outros também. Por exemplo, um estresse físico muito grande. Acho que a Rita tem uma história para contar bastante sobre essa questão. Ou um estresse psicológico muito grande também pode ser um gatilho que abre a doença na paciente. A gente está observando bastante agora pacientes pós-Covid, que tiveram infecção por Covid intensa, e essas pacientes começaram com sintomas inflamatórios do lipedema depois da infecção pelo Covid. Acho que a Rita pode contar um pouquinho dessa. Contar um pouquinho, fiquei curiosa. Na verdade, além de tratar o lipedema, eu também tenho lipedema. Quando eu procurei o Dr. Pedro, eu procurei após uma grande prova de um cliente meu, de um paciente meu que eu acompanhei, era um ultra triatlo de 515 quilômetros, onde eu fui staff o tempo inteiro, nesses 3 dias de prova, e nós fomos e voltamos de carro para Paraty. Na volta, eu comecei a sentir muitas dores na perna.
E quando eu voltei, a gente vai olhar as fotos da viagem, eu vi que o meu rosto estava muito inchado e o resto do meu corpo estava começando a inchar. Só que a perna foi uma coisa muito estranha, eu achei que estou fazendo uma trombose. Aí uma amiga minha, que também estava em Paraty, veio, me pegou, me levou até o hospital, que na época o doutor estava, e cheguei lá e ele disse, tu tens lipedema. Então, assim, foi assustador, porque eu já trabalhava com a doença desde 2015, só que quando a gente trabalha, a gente tem certas ressalvas em achar que está sempre vendo lipedema em todos os locais, então eu não quero ver em mim também, né? Mas a gente tem esse viés, assim, de às vezes não estar julgando, mas estar olhando as pessoas na rua, essa pessoa tem lipedema, essa pessoa não tem. E é muito difícil. Só que esses gatilhos, como o Pedro falou, para mim foi um estresse físico através do esporte. Foi uma coisa que eu tive que reduzir, porque o doutor me tirou a corrida. Então, hoje, né, eu pratico bike, pratico outras coisas, mas não pratico mais corrida, né? Porque o impacto no lipedema, eu sei que pode piorar muito e sei sentindo na pele, literalmente, assim, de uma dor insuportável. Eu lembro de chegar, ir para o chuveiro, ir para a banheira, e não consegui mais colocar o pé no chão, assim, porque não é o pé, mas o bater o pé no chão doía muito, muito, muito tudo. E era uma dor assim meio mesmo parecida com pós-Covid, doía a carne, assim, eu costumo dizer que doía a carne, era uma coisa muito dolorosa. E foi aí o meu primeiro encontro com o lipedema. Então, a gente está falando de uma doença que não afeta só a questão da autoestima, tem uma questão de qualidade de vida. Qualidade de vida. Isso nós também temos batido bem agora, assim, nós temos falado muito agora que nós estávamos na Espanha, né? Nós conversamos muito com o doutor também que trabalha com metabolismo, o doutor Ivan Ibanez, que nos recebeu lá, falando da questão das zonas de treinamento e das questões dos exercícios inflamatórios também, e o que pode desencadear, porque às vezes também nós recebemos muitos pacientes que são realmente assim, marombeiros, como eu era, aquela coisa assim, gosta muito de exercício, e tu achas que tu estás fazendo um benefício para o teu corpo, e realmente não está, tu estás inflamando. E eu vi isso quando eu fiquei 4 meses paradinha, sabe? Fiquei 4 meses paradinha e o meu corpo encolheu de uma maneira incrível, assim, incrível. Então, isso às vezes a gente tenta passar para os pacientes em consultório, que nem sempre o excesso é legal, de nada, né? O excesso é legal, mas para o lipedema é muito maléfico. Então, a gente tem aí talvez um mito de que, digamos, o esporte de uma alta intensidade pode ser bom para todo mundo. Sim. Por exemplo, o lipedema pode ser... E tem uma coisa que acontece bastante nas pacientes com lipedema, que a gente observa que, como elas têm dificuldade, tem bastante concentração de gordura nas pernas, elas têm dificuldade de deixar a perna definida. E então elas acham que tem que botar mais carga. Acabam que essas pacientes colocam muita carga, elas geram muita inflamação muscular, porque como é que o músculo se reconstrói? Né? Se destruindo por inflamação e se reconstruindo. Então acaba que elas colocam mais carga, tentando melhorar essa parte da definição muscular, e acaba piorando a doença e piorando a definição muscular dela. Sim. E piorando a questão vascular, né? Porque os vasinhos acabam explodindo, estourando, né? Tu começa a São ver a todas coisas que a gente tem que olhar, péssima. e justamente isso é uma coisa que a gente bate bastante na tecla, né, Rita? Que a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Eu não estou tratando uma perna, não estou tratando uma doença, estou tratando uma paciente. E a gente observa bastante isso no trabalho de vocês, que todas as pacientes que vão com vocês, elas se sentem muito acolhidas. Eu acho que essa é uma palavra que eu recebo bastante nos retornos das pacientes, que elas sentem acolhidas por vocês. E essa parte psicológica no tratamento do lipedema, ele é bastante importante também. Porque, como eu falei, o estresse psicológico pode ser também um gatilho para a piora dos sintomas. Então, a gente vê que tem que cuidar do paciente como um todo, Sim, com né? certeza. Não só a perna, ou só tratar aquela queixa específica da paciente. E cada paciente, eventualmente, vem com uma queixa diferente. Tem paciente que vem mais com queixa estética, tem paciente que vem mais com queixa de dor. Então, isso a gente também tem que conseguir calibrar no tratamento da É paciente. verdade. Por isso que o tratamento conservador ele é de extrema importância, porque além de analisar o todo, a gente tem os pilares do tratamento, que é a alimentação, muito importante, a questão da compressão, também que faz parte do tratamento, e toda a questão do acompanhamento, porque essa paciente ela fica um determinado tempo tratando, até desinflamar. Então, a gente tem que ter esse olhar funcional também, porque a biomecânica do movimento, do corpo, ela se altera em função desse acúmulo de gordura. Então, o pé também começa a sofrer alteração, e esse olhar é muito importante, porque existem bombas que a gente precisa trabalhar também dentro da fisioterapia, no caso, para ativar essa circulação, para ajudar, e a equipe multidisciplinar é de extrema importância. Não tem como o paciente pela tratar, fala de vocês, me vir parece que tá direto, claro isso que... sim, vir direto comigo, sem antes ter passado pelo doutor, sem passar pela Rita. O resultado não vai ser o mesmo. O sucesso do tratamento é a nossa equipe
trabalhando junto. E eu acho que a gente viu isso com o tempo, né? Nossa, Pelo menos foi algo que eu vi, muito. que depois que a gente conseguiu se reunir e encontrar pessoas para quem tu encaminhar, o resultado das Verdade. pacientes foi muito melhor mesmo. Até algum tempo atrás, antes da gente se unir, eu não tinha para quem encaminhar as pacientes, porque eu não ia encaminhar para alguém que eu não tinha plena confiança no trabalho. Verdade. Pelo menos é da maneira que eu trabalho, assim. Então, quando a gente começou a se juntar e formar o grupo e perceber que o trabalho, né, de todos os integrantes do grupo é um trabalho diferenciado, o resultado foi Nossa, eu acho que esse é um muito dos melhor. segredos do sucesso do tratamento da paciente. Porque, que nem às vezes eu fico com dúvida se elas também têm dúvida, porque para fechar um diagnóstico não é às vezes tão simples. Então, aí eu tenho o olhar, não, lipedema, pode ser um linfedema. O que será que é? Até uma paciente que a Rita me encaminhou, que ela teve câncer e ela desenvolveu o linfedema e eu estava na dúvida. Eu falei, não, vamos para o olhar do doutor, é um olhar mais clínico e ele vai fechar o diagnóstico. E realmente era um linfedema. Então, o tratamento já tem uma outra conduta. Por isso é a importância. Porque daqui a pouco eu estou tratando uma coisa não vai ter um resultado tão bom, não é específico. Então, ela foi, constatou, agora a gente está fazendo o caminho certo. Como nós temos a associação do lipedema, do linfedema, e temos a associação, hoje eu pego muito também lipomas associado ao lipedema. Com certeza. Então, Verdade. fica um diagnóstico meio... E aquela coisa assim, nós somos profissionais da saúde, nós não podemos dar diagnóstico, tanto eu quanto a Karina. Então, o diagnóstico, ele é médico. Então, sempre aquela coisa, nós aconselhamos, está com dúvida, vem nos procurar, por favor, vai até o Pedro, conversa com ele, ele é a pessoa, o vascular é a pessoa que você tem que procurar. E aí, depois, ele vai encaminhar e manter todo esse esqueleto de trabalho. Sabe? Nutrição, fisioterapia, se necessário, cirurgia. Mas Tudo começa com o cirurgião vascular. Tudo Sim. começa com o cirurgião. Porque as pessoas fazem muito essa pergunta. Quem eu procuro? Cirurgião vascular. É a pessoa que está apta para dar o diagnóstico. Profissionais da saúde, como eu e a Karina, não estão aptos a dar diagnóstico. Só orientar. Somente orientação. E orientar a buscar o diagnóstico. Ah, eu posso suspeitar, eu posso achar que tem, mas eu preciso, quem bate o martelo, quem dá o diagnóstico, é o Dr. Pedro. E como é feito esse diagnóstico, né? Sei lá, quando que as pessoas devem te procurar? Que tipo de suspeita? Que tipo de sintoma? Qualquer paciente que tenha algum tipo de dor na perna não controlável e de forma continuada, ela deve procurar um auxílio, porque usualmente dores não é normal, né? O paciente sentir dor não é normal. Então, qualquer paciente que tenha sintoma de dor nas pernas tem que procurar o vascular. E aí entra um diagnóstico diferencial muito grande, que dependendo do tipo de queixa da paciente, de como a paciente diz que é a dor dela, da maneira que ela sente, do horário do dia que ela sente, a gente vai saber se isso é lipedema, se isso é linfedema, se isso é doença venosa, se isso é doença nas artérias. Tem várias doenças que podem causar esse tipo de sintoma. Então, o primeiro ponto é a gente separar como é a dor da paciente, qual é o tipo de dor que a paciente sente. Então, sempre para a gente ter o diagnóstico de lipedema, a gente tem que ter duas coisas. A gente tem que ter sintomas. Como eu falei, existem alguns casos que são exceções, mas que confirmam a regra. E a gente tem que ter a desproporção, a quantidade de gordura maior em porções mais nos esqueletos apendiculares, que a gente chama, né? Nos membros superiores e inferiores. Então, essas duas coisas elas têm que estar obrigatoriamente. Muitas vezes chega no consultório algumas pacientes com queixas assim, Pedro, eu tenho muita celulite, mas tu tem dor? Não, não tenho dor. Tu olha para a paciente, ela não tem nenhuma desproporção. Ela achou que aquilo era lipedema, mas isso não é lipedema. Acontece Então, bastante. Estava me lembrando de um caso aqui, quero perguntar para vocês. Nos últimos tempos, mais de 50% das pacientes que me procuram, eu acabo não dando o diagnóstico de lipedema, porque elas não têm todos os sintomas característicos, né? Então, o diagnóstico ele basicamente é clínico. Algumas vezes a gente pode pedir alguns exames complementares para, como o próprio nome diz, complementar o diagnóstico. Então, aquelas pacientes que não têm aquele quadro floreado, que a gente olha e fala, ela tem lipedema com certeza. Essas pacientes a gente pode abrir mão de um ecodoppler dos membros inferiores para afastar a doença venosa. A gente pode usar a densitometria de corpo inteiro para a gente ver a distribuição da gordura corporal dessa paciente. Existem alguns trabalhos mostrando a espessura da gordura em alguns locais específicos da perna e da coxa para a gente fazer esse diagnóstico também, mas sempre tudo parte da suspeita. A suspeita parte da dor. O paciente tem que ter dor. Sim. Em diferentes proporções. Sim, existem pacientes que têm pouca dor, existem pacientes que têm muita dor. Verdade. Existem pacientes que têm, inclusive tu tem que
tentar fazer ela perceber que ela tem dor, porque algumas pacientes já são tão sofridas de tanto tempo que elas acham que aquilo é normal. Normal. De Elas conviver acham com que a é do dor. trabalho, de estar sentada há muito tempo, de estar gestante, aí porque na gestação eu inchei, aí tem essa coisa do inchaço, porque lipedema não tem inchaço de pés, isso é bem importante falar, É e de verdade. mãos. E geralmente, como o doutor falou, como é fácil de encontrar, geralmente as mulheres são mais atléticas. Você vê um abdômen definido, você vê o corpo definido, só que as pernas, no caso os braços, às vezes alguns não estão definidos. Então, isso aí tu consegue olhar e, ó, como o doutor falou, bate o martelo, é lipedema. Agora, tem outros que a gente tem que ir procurando. E também tem os que vêm nos procurar com obesidade e lipedema. Só que a gente tem algumas coisas que nos fazem pensar, porque a obesidade alimenta o lipedema alimenta a obesidade. Então, nós temos... o doutor, às vezes, acontece, eu peço para ele avaliar alguma paciente, ele diz, perde lá 5, 10 quilos com a Rita e volta que eu te avalio. Então, eu acho isso muito legal. Tipo, eu não vou bater o martelo agora, porque eu quero te ver desinflamada, desinchada, para eu ver como essa gordura fica em ti. E, às vezes, as pessoas ficam meio frustradas. O doutor não falou nada. Não é que o doutor não falou nada. O doutor está te avaliando para te dar um diagnóstico certo. Porque é muito fácil você pegar um guia de internet, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro, né? Google terapia. Mas não é assim que funciona, né? O teu corpo, a tua doença, é para o resto da vida. E, assim, isso a gente percebe bastante no consultório, que tem algumas pacientes que ficam frustradas de não receber o diagnóstico de lipedema. Mas o que eu falo para elas é que tu vai poder fazer tudo o que tu queria fazer, mesmo não tendo lipedema. Porque tem várias pacientes que vêm querendo fazer, por exemplo, lipoaspiração de perna. E eu falo para elas que, inclusive, é melhor. Ela vai poder fazer a lipoaspiração, vai ter um resultado, inclusive, melhor do que se ela tivesse lipedema. Então, não é para ficar frustrada. E uma coisa que está aparecendo muito também no consultório são pacientes que não têm lipedema, com diagnóstico por alguns profissionais que não têm esse olho clínico mais apurado, dizendo que elas têm lipedema. E aí é uma paciente que é mais complicado da gente conseguir tirar da cabeça dela. Então, muitas vezes eu fico 1h, 1h30 na consulta com a paciente, conversando com ela, mostrando por que ela não tem lipedema. Eu sempre falo para as pacientes que, para mim, seria muito mais fácil, todas as pacientes que chegam, eu falar, tu tem. Porque ia acabar, em 20 minutos eu tinha minha consulta pronta, próximo paciente. Sim. Mas, não, eu tenho que mostrar para ela que ela não tem. E isso é uma coisa que a gente tem que tentar fazer, é fazer a paciente perceber que ela tem ou não tem lipedema. Então, explicar como a doença funciona, como é que ela é, da onde ela vem, Dá por que ela informação, sente. né? Exatamente. Para não cair na história da logoterapia. E o que eu costumo falar, né? Assim, tu vais ter que ter o mesmo caminho quase da obesidade. Tu vai fazer dieta, tu vai fazer fisioterapia, tu vais fazer exercício, só que, porém, o lipedema tu vai fazer isso pro resto da vida. Né? Se eu estou um pouco acima do peso, eu vou fazer uma dieta para o ano novo, né? Agora, se eu tenho lipedema, é uma doença grave e crônica. Então, que eu falo, o termo dieta até eu não gosto no caso de lipedema, porque realmente tu tem que fazer uma reeducação, tu tem que empoderar essa paciente, dar ferramentas para ela começar a andar com as próprias pernas e entender o que inflama, o que não inflama, o que eu preciso retirar da dieta, o que eu não preciso. As que têm condições, nós mandamos fazer um teste de DNA para avaliação de alergias alimentares tardia. Às vezes as pessoas não têm essa condição. Então, nós temos que fazer como diagnóstico por inclusão e exclusão. Então, faz uma dieta por um tempo, depois reintroduz e vê como a paciente sente. Só que é o mesmo passo da obesidade, ela vai ter que fazer dieta, ela vai ter que fazer exercício, mas como o Pedro falou, ela fica frustrada porque ela vem de uma história, de repente, que muitas vezes é desvalorizada por alguns médicos. Então, quando elas chegam até nós, elas estão cansadas de dieta, elas estão cansadas de treinar, elas estão cansadas de tudo. Como eu te falei, chega a nós muitas pessoas atléticas, com o abdômen lindo, toda malhada, mas a perna não está bom e não está adequado com o nível de treinamento. Creio que quem, né, está aí nos assistindo ou nos ouvindo deve ter pensado no mesmo caso. Eu vou ter que perguntar, né, gente? Eu sei que talvez esteja um pouco batido, mas a gente teve recentemente o caso de uma influenciadora que faleceu e se divulgou, né, que foi em decorrência de uma lipoaspiração no joelho porque ela teria lipedema. Não sei se vocês podem trazer alguma informação sobre esse caso. É muito difícil a gente tentar dar ou não dar o diagnóstico de lipedema só por fotos, né? Isso é um pouco complicado. Ela nunca consultou comigo, nunca falei com ela, então já deixo essas devidas ressalvas, né? Mas ela é uma paciente que a gente, observando
as fotos dela, as imagens dela, ela não tinha aquelas características físicas clássicas. Como eu falei, nem todas as pacientes vão ter. Algumas têm uma doença mais floreada, outras têm uma doença um pouco menos floreada. Mas ela não tinha aquelas características típicas de lipedema. Foi divulgado que ela morreu de uma embolia pulmonar, né? Várias coisas podem causar embolia pulmonar. Então, foi divulgado que ela teve uma trombose de membros inferiores e uma embolia pulmonar secundária a essa trombose. Em primeiro lugar, é muito difícil ter uma trombose tão precoce num pós-operatório de lipoaspiração. Na hora, assim, né? Então, é muito, muito difícil ter esse tipo de doença tão precocemente. O que pode ter acontecido é a embolia gordurosa. Eventualmente, essa paciente fez uma enxertia de gordura intramuscular, que é algo que pode dar embolia gordurosa, é um pouco mais perigoso, né? Então, não dá para a gente cravar, com certeza, que ela tinha lipedema e que foi por causa dessa lipoaspiração do joelho que foi o óbito dela, né? Óbvio que pode ter sido algo que tenha prejudicado ela, mas o mais provável é que tenha sido alguma outra etapa do processo cirúrgico que tenha ocasionado isso. Porque, de novo, não é comum uma morte tão rápida por uma trombose tão rápida num pós-operatório desse tipo de cirurgia. Tanto que depois, no pós-operatório, se faz o uso de anticoagulante, tudo certinho para evitar. E realmente foi instantâneo, infelizmente. Né? Não tem como a gente saber, mas existem algumas... A gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Existem alguns pontos que não estão muito fecham. esclarecidos, assim, nessa às vezes, história. Dessa coisa, assim, daqui a pouco as pessoas têm medo de buscar algum tipo de tratamento, por mais que a gente Sim. saiba que tem um tratamento conservador, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas me preocupa esse tipo, né, de informação, Sim, né? sim. Mas tu sabes que eu acho uma coisa que eu falo com todas as minhas pacientes. Nós temos um exemplo de uma paciente nossa que talvez ela precisaria de muito mais cirurgias plásticas, tá? O tratamento conservador, ele não serve para excluir a cirurgia plástica. Ele serve para te trazer mais segurança na hora da cirurgia plástica. Então, nós tínhamos uma paciente que talvez precisaria de muitas cirurgias. Hoje, ela vai precisar de 2 cirurgias, sabe? Então, eu acho que é isso que o tratamento conservador vem, não excluente à cirurgia plástica. Porque, às vezes, quando fica esses burburinhos, não vou mais fazer cirurgia plástica, mas aquela coisa, a fáscia, a gordura doente está ali. Ela só sairá com a cirurgia plástica. Eu posso reduzir o adipócito, reduzir todos os sintomas com tratamento conservador? Posso, mas a fáscia sempre estará ali doente. Isso só é retirado com cirurgia plástica. Mas eu, como paciente, eu tenho a alternativa de querer a cirurgia plástica ou achar que, para mim, não. Como eu falo da questão dietética, a beleza, a estética, vai vir em consequência da tua melhora fisiológica. Não é o início, mas pode ser o teu fim. Assim é a cirurgia plástica. Nós temos que trabalhar para entregar para o Dr. Paulo uma paciente com menos risco possível. Isso que é importante de saber. Sim, e até o tempo depois de recuperação, o tempo de cirurgia em si, tudo vai com mais segurança. E a gente já teve vários exemplos de pacientes que queriam fazer cirurgia plástica, fizeram tratamento conservador e desistiram da cirurgia plástica. E já tivemos o contrário também, pacientes que não queriam fazer, fizeram tratamento conservador e quiseram fazer depois. Então, isso não é uma decisão que tem que ser tomada na primeira consulta ou no primeiro dia de acompanhamento. O lipedema é uma doença de longo prazo. Eu sempre falo que existe o lipedema lifestyle. A paciente tem que mudar o seu estilo de vida para sempre, né? E a gente vê isso acontecendo com vários pacientes. Então, essa decisão ela pode ser postergada, né? Então, tem paciente que vai querer fazer a lipoaspiração cedo e vai ter paciente que vai querer fazer tarde e vai ter paciente que não vai querer fazer no uma começo. regra, assim, vai ser assim depois da cirurgia. É um processo bem individualizado. Né? Geralmente, o Dr. Pedro encaminha, aí vai passar pelo Dr. Paulo, se a pessoa tiver interesse, aí o Paulo vai dizer assim, eu preciso de 3 meses para te ver novamente, para a gente falar sobre cirurgia. Entendeu? E muitas vezes alinhar a expectativa, né? Porque às vezes a paciente espera que ela vai poder lipar em algum lugar que ela não vai poder. Às vezes a paciente espera que ela vai ficar com uma perna que ela não vai ter. Então, tudo isso, eu acho que até é interessante, né, nos nossos próximos episódios, o Paulo entrar mais a fundo nessa questão, né? Que eu acho que ele é quem mais tem autoridade disparado entre nós para conversar sobre a lipoaspiração. Para quem está nos ouvindo, o Dr. Paulo é o cirurgião plástico, então, que faz parte do Grupo Gaúcho de Lipedema. E temos também a Juliana. Juliana, que faz o pós-operatório. Então, temos outros profissionais aí que compõem esse grupo aí. Sim. Que faz um trabalho incrível, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o grupo. Mas antes eu quero perguntar mais algumas coisinhas sobre lipedema para vocês. Tem algum benefício em um diagnóstico precoce, por exemplo? Existe diagnóstico precoce? Que idade?
Existe o diagnóstico precoce. Obviamente que quanto mais precoce o diagnóstico, mais difícil ele é. Então, uma paciente com uma doença muito inicial, grau 1, talvez a gente não consiga fazer o diagnóstico de início. Eu sempre falo para as pacientes que eu estou vendo uma foto delas e a vida delas é um filme, então eu estou vendo um frame. Pode ser que hoje ela não tenha lipedema, mas daqui 2, 3 anos ela abre o diagnóstico. Tem algum gatilho, ela pode abrir o diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce ele sempre vai ser mais benéfico para a paciente, porque ela vai ter menos sequelas já adquiridas e o tratamento, consequentemente, vai ser mais fácil. É uma paciente que tem menos vícios dietéticos, né? Uma paciente que vai precisar de menos fisioterapia. Com certeza. Né? Vai evitar que esse grau ele evolua. Porque daqui a pouco ele começa em membro inferior e vai para o braço, vai espalhando. Então, a gente evita que, com tratamento de prevenção, sempre é o melhor. Começa a ter lesão de pele, então a paciente começa a ter a pele mais enrugada, aí sim com aquele... E é uma aparência de celulite, não é uma celulite, né? A gente está em locais diferentes do corpo, um está na pele, outro está na gordura subcutânea, né? Então, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, menos complicações as pacientes vão ter e melhor vai ser o tratamento dela de longo prazo. Até algumas lesões em joelho também, porque acomete também pelo grau inflamatório. Então, a gente evita que chegue a esse nível. Orienta a paciente como ela vai evitar a progressão da doença, porque a gente observa também muita gente falando, repetindo que o lipedema é uma doença progressiva, o lipedema é uma doença progressiva. Isso é verdade, mas ele só progride se tem duas coisas, ganho de peso e inflamação. Isso. Se a paciente não ganha peso, ela não vai progredir. Se ela não tem inflamação, ela não vai progredir. Então, quanto mais cedo a gente conseguir tirar essas duas coisas da paciente, a gente vai conseguir evitar essa progressão. Muito bem colocado. Até porque se está um grau mais alto, ela consegue reverter também. Então, e a gente tem resultados maravilhosos. Depois a gente vai comprovar. E há falas de pacientes do tipo, não procurei antes porque eu nem sabia que lipedema existia. Com certeza, todas. muito. Eu pergunto porque realmente para mim é um Todas, assunto todas. relativamente Demais, é novo. essa fala e que não consegue usar short, nada desde os 15 anos, que eu sonho usar uma bermuda. É sempre essa fala. Então, hoje a gente tem informação, né? E o Isso, trabalho pra de vocês é você- importantíssimo por conta disso. Sim, para você ter noção, eu tenho pacientes hoje de 18 anos a 72 anos. Então, a de 72 veio com a filha que descobriu agora e que ela sempre teve, olhava para a perna da filha, olhava para dela, não é normal. E ela disse, vou me tratar mesmo aos 72 anos, sabe? Para ganhar qualidade de vida, né? Não necessariamente o objetivo dela é Porque estético. a minha artrite está incomodando, porque a minha artrose está incomodando, que são também algumas doenças que vêm junto com o lipedema. E elas vêm por outra coisa, sabe? Mas também, assim, por estética também. Nossa, eu nunca gostei da minha perna, sabe? Então, é bonito tu ver, assim, sabe? Elas voltando, como eu vejo as de 18, 19 anos chegando, nós tivemos bons resultados também no tratamento conservador dessa questão. Ainda é um grau 1. Então, tu consegue deixar muito bom. Se é o grau 3, tu consegue trazer para o grau 2. Se é um grau 2, tu consegue trazer para o grau 1. É isso que as pessoas têm que entender. Não é uma marca na paleta, como se fala, sabe? Dá para mudar e dá para melhorar. Isso que é importante. E tu fala em graus, existem diferentes tipos de lipedema? Existem diferentes tipos de graus e graus e tipos. Tipos. Eu acho que o doutor Pedro pode explicar bem isso. Existem os graus que são os pontos de evolução da doença. Então, a doença inicial é um grau 1 até o grau 4. E aqui eu estou passando a classificação mais conhecida. Sim. Existem outras classificações. É bom deixar claro que tem duas escolas muito diferentes do tratamento, que é a escola americana e a escola europeia. Então, algumas coisas podem variar dependendo de onde a gente pega a nossa base, né? Então, vai do grau 1 ao grau 4, sendo que o grau 1 é o grau mais inicial, onde a paciente tem mais sintomas funcionais, vamos dizer assim, e menos sintomas estéticos, mas obviamente o sintoma estético existe aqui também, até o grau 4, que é usualmente quando as pacientes colocam no Dr. Google lipedema, são aquelas pernas do grau 4 que aparecem, né? E é onde elas se assustam que elas podem chegar lá, né? E os tipos vão variar conforme a localização principal do lipedema. Então, pode ser um tipo com maior localização no braço, maior localização nas pernas, nas coxas, nos culotes. E aí cada tipo vai evoluir. Os tipos.
Então, para o tratamento conservador, isso não vai modificar muito, né? O tratamento conservador ele vai servir para todos os tipos e todos os graus. Isso. O que vai diferir é a quantidade de tratamento que a gente vai ter que fazer para essa paciente. Quanto maior o grau, mais difícil vai ser o tratamento dela, mas isso não quer dizer que é impossível, né? A gente também tem várias pacientes com graus muito altos que Sim, melhoraram bastante. Muito. E também quando chega para o Dr. Paulo, que é a questão cirúrgica, de ver o que tu vai fazer em diferentes graus, porque também tem isso. De repente, tem um grau que retraia bem a pele, tem graus que não retraem bem a pele. Então, tem essas questões também que o doutor vai poder explicar bastante depois. Cada paciente é uma paciente. Né? Então, assim, se alguém que está nos ouvindo, que está nos vendo, tem dúvida se tem lipedema, ou eu tenho quase certeza eu tenho lipedema, procura um especialista. E isso é importante, procura alguém que tenha conhecimento no assunto. Porque, de novo, de nada adianta tu ir em alguém que vai te dar um diagnóstico incorreto e tu vai seguir um tratamento incorreto e tu vai te frustrar porque o teu tratamento não vai melhorar nada. E vai perdendo tempo, né? Exato. Falou ali, então, tem pacientes, às vezes, que estão há 6 meses, 1 ano tratando o lipedema, mas, doutor, não melhorei nada. Pois é, não vai melhorar. Se tu tratar dor de garganta com um remédio para câncer, tu não vai tratar, né? Então... infelizmente, com maiores divulgações, aparecem pessoas que veem mais oportunidades, de repente, né? E não vê a saúde como um todo. Então, acaba que chegam pacientes para nós extremamente frustrados. Mas eu fui fulano. Tá, mas a gente que trabalha com lipedema, mais ou menos a gente sabe quem é quem. Sabem, todas as doenças são assim, todas as especialidades são assim. E aí vem para nós com diagnóstico errado, com dieta errada, sabe? Às vezes está na pessoa errada, não está na físio, né? Está só em profissionais de estética, então piorando bastante, Isso é bem importante a gente deixar bem claro, porque às vezes as pessoas falam, eu tenho que fazer drenagem linfática. Sim, tu tem que fazer, mas tu tem que fazer uma drenagem linfática com alguém que saiba fazer. Então, tu tem que falar que é com um fisioterapeuta dermofuncional, porque senão eles vão fazer em alguma clínica de estética ou com algum massoterapeuta e assim, ninguém está desmerecendo o trabalho deles, mas cada um tem a sua especificidade no seu trabalho. Então, uma massagem modeladora vai ser muito diferente de uma fisioterapia para lipedema. Claro, com certeza. E a força empregada, né? Eu sou uma que eu botava dinheiro fora em todas as estéticas. E aí vinha com aquele rolo, com não sei o que, eu saía roxa. Aí eu voltava, a pessoa dizia, mas é normal ficar assim, porque ela é mais forte, né? Não é mais forte, não é para doer, sabe? Como o doutor falou, a drenagem, eu sou suspeita em falar, eu acho que ela é fundamental, mas ela não é a única opção que a gente tem dentro do tratamento conservador, falando da físio. Existem outras também. Mas hoje nós não temos muito estudo ainda comprovando alguns equipamentos. Então, a gente tem que usar muito raciocínio clínico para adaptar aquele equipamento que a gente sabe que é anti-inflamatório, que vai ter uma ação benéfica no organismo. Porque, senão, imagina, poderia usar... Tem vários equipamentos, alta tecnologia para gordura, mas não. Eu sempre falo, o paciente ele não é um teste. Eu não posso usar ele como um teste, um equipamento. Pode ser o melhor que existe, porque a gente não sabe, não tem uma segurança. Pode dar uma resposta muito negativa, pode dar um efeito totalmente ao contrário e piorar a pessoa. Então, assim, eu sempre parto do princípio da drenagem, porque com a drenagem eu sei que eu vou ter esses benefícios tanto na questão do edema, da dor, que é isso que a gente vai atuar. E, consequentemente, a estética, porque eu, sendo mulher, eu não posso ser hipócrita. Saúde, em primeiro lugar, com certeza, mas a estética também a gente sabe que pesa. Ainda mais quando elas vêm com esse relato de que não conseguem usar bermuda. Então, é um peso psicológico muito grande que todos nós sentimos. No primeiro contato, quando elas falam, assim, chega até a doer o coração. Tem paciente que chora o tempo todo, que assim, não sabia por onde o caminho seguir. Então, é um peso que a gente sabe que elas carregam e a gente está disposto, está do lado, estudando, sempre buscando para tirar esse peso. Não, vem comigo que a gente vai te ajudar. E eu não falo nem pela questão... Claro, a gente se dedica porque ama o que a gente faz. Não é questão financeira, como a Rita falou, que existe hoje em dia, está meio que na moda. Então, aparece muita gente, para... eu vou aproveitar que é o momento, mas não é isso. É um outro olhar. É o olhar da saúde, é o olhar daquela paciente mesmo e fazer a coisa bem feita, com seriedade. Por isso que eu acho que o nosso grupo, eu tenho confiança, assim, de olhos fechados, porque eu sei que são todos na mesma energia, na mesma sintonia, na mesma linha.
Olha, de fora, né? Eu acompanho muito o trabalho de vocês pelas redes sociais. Aliás, fica a dica aí pro pessoal, né? Seguir vocês no Instagram. E eu vejo o quanto vocês, né, se especializam nessa área. Eu digo se especializam porque estão o tempo todo em congressos, em cursos e várias outras coisas. Mas o que mais me chama a atenção, e isso a gente comentava, inclusive, como equipe hoje aqui, é o afeto que as pessoas têm por vocês nos comentários que a gente vê lá. Né? O quanto as pessoas são gratas por vocês terem devolvido a autoestima para elas e a qualidade de vida. Assim, isso fica muito claro. Eu tenho certeza que isso também emociona vocês. Sim, com Sim. certeza. Sim. Não, e lembrando que a autoestima faz parte da saúde. Isso não sou eu que estou falando, é a Organização Mundial de Saúde. Né? Então, a gente tem que lembrar que essa parte estética, ela também faz parte da saúde, né? E essa questão que tu falou dos comentários dos pacientes, isso também serve para mostrar, porque ainda tem muito, vou falar da minha área, tem muito médico falando, isso não existe, né? Isso é uma doença da moda, assim, desculpa, quem fala isso é porque nunca observou essas pacientes, a evolução que elas têm e o quanto elas ficam gratas por isso, é impressionante. sabe? Então, falar que não existe é uma hipocrisia gigantesca. De novo, não sou eu que estou falando que existe, é a Organização Mundial de Saúde. Nos Estados Unidos, tu passa na rua, tem centros de tratamento do lipedema. A gente está falando da maior economia do mundo, das pessoas que são mais avançadas em saúde no mundo, né? Então, por que eles iam inventar isso? Não tem cabimento falar isso. Eu acho interessante também, quando a gente entra nessa situação, é assim, eu trato em meu consultório não apenas lipedema. Só que é interessante que se eu não colocar uma dieta que é específica para lipedema, aquela pessoa ali não vai emagrecer. Então, se não existisse, se fosse mentira, eu poderia dar qualquer protocolo de dieta que essa pessoa iria reagir. E elas não reagem. E como elas respondem ao fator inflamatório, né, Rita? Sim, às vezes tu tira em uma semana e a paciente deixa de sentir dor. É verdade. Simplesmente tu tirar o fator Isso. inflamatório dela. É mágico. É literalmente essa palavra. É mágico. É mágico. E aí tem diferentes graus, como a gente falou, e diferentes queixas, diferentes pessoas que inflamam qualquer coisa. Há pessoas que inflamam com álcool, que é muito comum o álcool. Vocês falam tanto em inflamar, inflamação. Nossa, O que exatamente é o líder. Inflamar? É o álcool é o líder. Assim, a pessoa tomou, ficou um baiacu no não outro pode tomar dia. uma tacinha de vinho por dia, então. É que assim, o que tem duas coisas aqui que a gente tem que lembrar. Primeiro, cada pessoa é uma pessoa. Então, existem esses vilões que são os mais comuns, mas lembrando que eles não são os únicos, né? Então, existem vários vilões e cada vilão pode ser o vilão para uma pessoa. Então, tem muita gente que faz a dieta assim, tira todo o glúten, tira todo o álcool, a pessoa não come nada, né? Até tu pode fazer isso de início para descobrir o fator inflamatório, mas não assim, tu vai ter que ficar com a tua dieta para sempre sem glúten e deu. Não, tu tem que testar a paciente, né? A Rita pode até falar um pouquinho melhor pra gente sobre essa interessante, questão. por exemplo, eu não inflamo com glúten, mas eu inflamo com fermentos. Então, tudo que são fermentos e qualquer molécula que tenha a ver com fermento, eu inflamo. Então, é o glúten para mim? Não. É a fermentação para mim faz mal. Então, vinho tinto para mim faz mal. Vinho branco não faz tanto mal. Tá? Vai se conhecendo. Eu quando falou a gente já... vai testando, entendeu? O pão faz mal de qualquer tipo. Por quê? Porque todos os pães têm farinha. Então, o pão eu excluí totalmente da minha vida de qualquer tipo de pão. E aí tu vai te conhecendo. E aí, por exemplo, como eu falei, se nós podemos, claro, mandar fazer o teste de intolerância alimentar tardia, beleza. Mas se a pessoa não tem condições, primeiro fizemos a exclusão, que eu chamo de passo inicial, que é uma dieta para apenas 20 dias, tá? E aí eu falo, vocês vão me odiar, me detestar, ter raiva de mim e me excomungar por 20 dias, tá? Depois nós vamos começar a ser amigas e depois vocês vão me amar. Mas são esses passos, entendeu? E aí acontece. Então, depois a gente começa a colocar alguns alimentos e a pessoa começa a relatar. Não, mas isso não me faz bem. Eu tive uma paciente essa semana de Caçapava do Sul, uma paciente que é online, que também foi em ti, que é uma afilhada de uma outra paciente minha, que foi assim de conversa, de coisa, e aí veio e me chamou, disse, não, vai no Pedro, porque eu não sei de nada, vamos lá. Aí foi no Pedro, ela voltou, não, Rita, o Pedro falou que é. Aí eu disse, então vamos. Aí ela falou assim, mas nada me faz mal. E aí ela reclamava da Dinda, que é essa que consulta comigo, dizendo assim, ai, Dinda, porque a Dinda faz para artrose e artrite, que é uma dieta anti-inflamatória também. Ai, Dinda, para que tirar tudo? Ela falou, não tenho nada, nada me faz mal. Aí essa semana, a Dinda estava em consulta comigo quando ela me mandou um relato. Rita, eu passei tão mal. Meu marido queria um estrogonofe e eu fiz. Nossa, eu passei a noite no banheiro, eu estou muito ruim, sabe? Então eu digo, sim, porque tu está tão inflamada que tu nem sabe mais o que te faz mal,
sabe? Aí quando tu começa a retirar, tu começa a poder te Perceber. observar. E outra coisa, às vezes as pessoas não se permitem se olhar. Muitas vezes as pacientes estão tão abaladas emocionalmente que elas não se permitem se olhar. Então, isso também é importante da gente trazer para elas o olhar, sabe? Te olha, te observa. Como eu falo assim, ó, não faça uma mesa para o teu marido, para o teu filho, faça uma mesa para você. Sabe? Primeiro lugar, você. Depois é como a máscara do avião. Aí elas começam a se olhar como um todo. Então, isso traz de novo a autoestima, isso traz de novo o amor próprio, isso traz de novo, inclusive, o vínculo familiar. E lembrando que o nosso objetivo não é transformar a vida da paciente no inferno. Então, assim, Não é ela uma tem uma sentença. formatura, uma festa, ela vai se expor ao fator Vai inflamatório informar. dela, não tem problema. Ela vai trocar um prazer por alguns dias de dor. E tá tudo certo. Isso não é um problema, né? Eu sempre Mas tu falo sabe o que também. causou tua dor? Exatamente, É o que eu tu não vai falo. manter aquilo para sempre. Ela vai Isso. aprendendo ali a se conhecer aos poucos. É como eu falei do álcool. Daqui a pouco a pessoa não dá bem com cerveja. Daqui a pouco a pessoa não dá bem com espumante. Então, na festa que eu vou lá no aniversário, no casamento, olha, como eu tenho vinho branco, vou no vinho branco. Nós viajamos agora, né? O pessoal te todo conhecendo. no espumante, aqui e ali, eu sempre no vinho branco. Entendeu? Então, assim, dá para ter vida social. Sim. Dá para estar com os amigos, dá para estar na Porque Europa a gente sabe, e não existe ficar o assim. mundo real e o ideal. E aí, dentro do mundo real, as coisas não são, às vezes, assim, desse jeitão. Não são Então, engessadas, né? não é uma sentença. Vai ter uma qualidade de vida. Para isso, ela precisa, assim, seguir aquele caminho. Mas, claro, tem todo o jogo. Às vezes vai exagerar, às vezes vai ter que diminuir um pouco. E vai aos poucos. Por isso que a gente está do lado. Aí quando eu já tenho resultado, falam, eu agradeço muito vocês, não sei o quê. Aí eu falo, não, tu é a personagem principal, se não fosse todo o teu esforço. Não, mas se eu soubesse chegar até aqui sozinha, eu teria vindo sozinha, não consegui, eu preciso de o trabalho vocês. que não é só Tipo do grupo, isso. Sim. é o trabalho da Sim. paciente no processo também. Com certeza. E neste mundo real, pensando na tua área, por exemplo, assim, tem alguma coisa que pode atrapalhar a vida de quem tem lipedema? Olha, eu acho, assim, agora a questão da compressão, de usar as meias, ainda mais no calor, no verão, elas têm uma certa restrição de usar. Então, eu tenho que fazer um trabalho muito explicando porque que precisa ser usado, porque faz parte do tratamento e vai trazer benefícios. Então, elas têm que ter essa consciência. Só que não é tão simples assim, porque existe 2 tipos de compressão. Então, primeira fase, a gente precisa entrar com um tipo, o doutor também pode explicar melhor, segunda, com outro tipo. Só que, às vezes, eu prefiro que elas usem, por exemplo, a leg, que existe, que tem uma compressão, que vai ser mais fácil a adesão e pode fazer o exercício dela com a compressão, do que não usar nada. Sim. Ainda mais no calor, porque a gente sabe que não é a Eu mesma imagino coisa. que no verão deva ser mais difícil mesmo. Algumas coisas para falar em relação a isso, né? A indústria resolveu muitos desses problemas nos últimos anos. Então, a gente fala em meia elástica, usualmente o que vem na cabeça da paciente é aquela meia bege da avó. Né? Da boneca Que deixa Emília. apertado. Hoje a indústria resolveu esse problema. Então, existem meias com menos elastano, com outros tecidos que te deixam transpirar. Existem meias rosa, existe meia de bichinho, existe meia que parece essas meias que vocês usam para ir em festa, meia preta. Então, existem vários tipos de meia, existem vários tipos de compressão. Existem pacientes que não conseguem usar meia por tamanha desproporção. Por exemplo, um paciente que tem lipedema basicamente de coxa e pouco de perna. A meia da coxa vai ser GG, a meia da perna vai ser P. Então, ela não tem uma meia. E aí entra a Karina, que ela vai conseguir fazer compressão inelástica, ela vai conseguir fazer taping, ela vai conseguir fazer outras técnicas que vão auxiliar essa paciente. Então, sempre lembrando, assim, às vezes a gente fala que é receita de bolo. Tem que usar meia todo mundo. Eventualmente não é assim. De novo, cada pessoa é uma pessoa. E a gente tem que avaliar como ela vai responder ao tratamento. Com certeza. Porque existe essa questão mesmo, às vezes tem concentrado mais em panturrilha e vai colocar a meia, faz um garrote, machuca. Então, a gente tem que adaptar e já usa um taping linfático que vai ter um resultado legal, até a gente ir reduzindo mais esse grau, desinflamando e conseguir fazer o uso da meia. Então, a gente vai adaptando dentro das ferramentas que a gente tem seguras para trazer mais benefício e trazer mais qualidade de vida para o paciente. E explicando a função da meia também, eu acho que é importante, né, Karina, o pessoal saber assim, por que eu tenho que usar, né, isso. A meia ela vai ter duas funções básicas no lipedema. Ela vai tirar líquido, então vai drenar líquido. Sempre onde a gente tem mais acúmulo de líquido, vai ter mais dor.
Por que o linfedema dói? Porque tem acúmulo de líquido. Por que a doença venosa dói? Porque tem acúmulo de líquido. Então, a gente tira o líquido por meio de uma compressão extrínseca Isso. e vai diminuir a dor. E tem um segundo ponto que é o microtrauma. Essas meias fazendo compressão na gordura da paciente causam um microtrauma que a gente ainda não sabe exatamente o porquê, mas isso tem inclusive no consenso americano de lipedema, que esses microtraumas podem liberar alguns fatores anti-inflamatórios e diminuir a dor da paciente. A gente ainda não sabe o porquê, mas observa-se bastante, inclusive em alguns trabalhos de qualidade, que a paciente tem uma melhora simplesmente usando a meia. Outra coisa, por exemplo, o exercício físico na água, né, que também Sim, envolve da essa questão pressão. linfática. A pressão hidrostática na água é diferente e eu acho que o que a gente mais tem trabalhos científicos hoje envolvendo lipedema é do exercício físico na água. Então, isso é a evidência mais forte que a gente tem hoje nos nossos guidelines, né? Numa doença que a gente não tem tanta coisa de referência bibliográfica, isso a gente tem bastante, né? Também envolve a parte do Com tratamento certeza. da carina da parte E linfática. as Também, meias né? também sim ativam a circulação, é muito bom. As meias também mantendo esse diferencial de pressão, ela ajuda a conter o edema. Então também é importante por tudo que o doutor falou e por esse motivo também. Por isso que a água, dentro da água, está drenando pela pressão e não sobrecarregando as articulações. Então evita lesão. Seria muito melhor se pudesse, no mundo ideal, ser feito só dentro da água. Que é o que a gente sabe que traz mais benefícios. Às vezes a gente tem pacientes que conseguem fazer hidroginástica, por exemplo, 3, 4 vezes na semana e tu realmente vê que a melhora é absurda. visível. assim. Absurda. Pessoal, o nosso papo tá maravilhoso, excelente. Mas vamos ter que ir encerrando por hoje aqui. Mas nós vamos nos ver no próximo programa, falando um pouquinho mais sobre lipedema, para que a gente também possa entender um pouquinho mais o trabalho do Grupo Gaúcho de Lipedema e para que a gente converse um pouquinho sobre os tratamentos conservadores. Esperamos todos vocês no nosso próximo episódio.